O clichê. O clichê é amado porque é muito usado ou é muito usado porque é amado? É o que nós vamos ver depois da... Não tem vinheta. Não tem, eu também não pensei numa piada. Olá, pessoal. Eu sou o Marra Signorelli e este é o Café com Teu Poeta. Não. Este é o Conversa com Marra, o bom e velho Conversa com Marra, em que podemos falar sobre música, não é? Sobre poesia, sobre coisas que eu gosto. A gente nunca falou aqui sobre música, na verdade, mas esse dia vai chegar. Eu tenho certeza. E além disso, esse aqui está vazio. Caiu uma gota de café que estava aí de manhã. Bom, e se é verdade que eu acabei de sujar o meu escritório de café, foi por um bom motivo, né? Foi para falar de um clichê, que é esse clichê de títulos que começam com café com, né? E termina às vezes com palavras que, né, tem a som semelhante ao do pai, né? Porque o ritmo desses clichês são também muito importantes. Parece que a coisa toda começou com um devocionário protestante chamado Café com Deus Pai, né? Parece um devocionário bonito, as pessoas tinham lá versículos bíblicos, tinham comentários sobre esses versículos bíblicos, a qualidade do devocionário não me interessa, mas eu sei que ele se espalhou como fogos, né, no milharal. A coisa foi, assim, foi espetacular. As pessoas tiravam fotos do devocionário, colocavam nos seus stories do Instagram e todo mundo estava ali, né, querendo tomar café com Deus Pai, né, querendo este devocionário. Eu sei que algum pessoal católico também falou: por que vocês querem esse devocionário protestante? Nós temos São José Maria Escrivá, não é isso? No Caminho, nós temos Forja também, né? E nós temos como é que é? O Imitação de Cristo, não é isso? Então por que vocês querem esse devocionário protestante e tal? Mas apesar disso, a coisa se espalhou. E com o espalhar deste devocionário, né, novas ideias surgiram. Por exemplo, um rapaz que cria conteúdos a respeito né, como mulheres podem entender os homens. Eu acho que é disso que se trata. Eu sei que a coisa, inclusive, foi para um lado de polêmica, eu não estou por dentro de nada disso, mas eu sei por cima que é mais ou menos isso. Um rapaz que criou um conteúdo a respeito de como mulheres podem entender melhor os homens, etc. E deu o nome de Café com Teu Pai, né? E também os negócios se espalhou, né? Porque pegou carona no clichê do Café com Deus Pai, né? A coisa aí começou a se tornar um clichê, uma frase muito repetida. E eu vi pessoas querendo emplacar o Café com Tua Mãe. Parece que mais de uma pessoa está tentando emplacar esse título. E aí também tem um canal católico que eu acho que a coisa já aí no caso tá indo mais pro lado do bom humor, né, pro lado da sátira, né, que fez o Café com Teu Padre, né? Então ele tem um padre, né, e ele fala, né, de, sei lá, não sei o que realmente o cara tá falando, mas deve ser assuntos de catecismo e tal, né? É, conteúdo para católicos e tá lá, Café com Teu Padre, né? De modo que nós temos um clichê que está dando muito certo, né? Um clichê que está caindo no ouvido das pessoas e que está dando muito certo. E é este o tema deste vídeo, os clichês. Por que nós gostamos tanto deles? Porque eles dão tão certo, né? E é bom usá-los. Quais são os efeitos colaterais do clichê? Sim, tem efeito colateral, né? É isso que nós vamos investigar. É verdade que nós amamos uma novidade? É verdade, né? Nós amamos uma novidade, nós amamos
assuntos, né? Assuntos novos, né? Notícias, não é isso? Nós gostamos dessa, vamos dizer, dopamina barata, né? Isso é um clichê, né? É um clichê que vem desse pessoal que fala sobre neurociência, não é isso? Nós gostamos desse estímulo, né, da novidade. Nós também gostamos de coisas que são familiares, nós gostamos de sentir coisas familiares, nós gostamos de ler coisas familiares, nós gostamos de ouvir coisas familiares, de ver coisas que são familiares, não é isso? E é por isso que na arte mesmo existem artistas que trabalham o clichê de forma consciente. Por exemplo, Manuel Bandeira dizia que ele gostava do clichê reinventado, né? Ele gostava de recriar o clichê, de criar a partir do clichê, né? E bom, se ele criar a partir do clichê, se é o clichê reinventado, ele não é negado. Não é isso? Ele aparece com uma roupagem de novidade, mas a questão da familiaridade do clichê continua ali. E se você pode ver, por exemplo, tem uma banda de rock nacional que todo mundo da minha geração ouvia, que é o Legião Urbana. Legião Urbana tem uma música chamada Pais e Filhos. E essa música, Pais e Filhos, é uma música inteirinha feita com clichês. Clichês, assim, frases comuns ditas por pais aos filhos, né? E dos filhos aos pais, né? Então é um clichê sobre a relação de pais e filhos. Só que esse clichê mesmo na música ele é reinventado, ele está de modo, ele não conta exatamente uma história, mas ele está presente de modo a parecer que conta uma história. Então existe também uma questão de uma novidade ali, né? Não é apenas o clichê. Existem modos conscientes de se trabalhar o clichê. Os clichês são usados também dentro da literatura de entretenimento, dentro da cultura de entretenimento, na verdade, né? Os filmes, por exemplo, as séries que têm falas que são muito recorrentes em outras séries, e até mesmo na própria construção da história, né? Vamos supor que você goste de um gênero muito específico de história de terror. Vamos dizer que você gosta daquelas histórias de terror de que tem alienígena. Mas não é aquele alienígena verde, ET Bilu, busca conhecimento, que aparece ali no mato, né? Outro tipo de alienígena, é um vírus alienígena que chega em uma cidadezinha e esse vírus faz com que as pessoas mudem a personalidade delas para uma personalidade alienígena. Tem um filme, inclusive, com a Nicole Kidman, que é exatamente esse enredo que eu estou dizendo, né? E esse enredo, ele foi refeito a partir de um outro enredo, que é deste livro aqui, né? Que é Os Invasores de Corpos, não é isso? E os invasores de corpos têm uma espécie de alienígena que chega na Terra como se fossem umas vagens e eles clonam o corpo da pessoa para dentro dessa vagem, né? É uma coisa mais ou menos assim. A partir do momento que essa pessoa é clonada, o original é destruído, o clone fica ali e o clone é o alienígena, né? Então, assim, é um tipo de história, né? Um tipo de história que é recontada, aí depois ela é modificada, certos detalhes, e acaba se tornando um clichê, não é isso? Um clichê. Eu adoro histórias de terror. Porém, se você for conversar com um escritor que tem uma pretensão literária maior, ele não quer simplesmente escrever literatura de entretenimento, né? Ele tem uma pretensão maior com a literatura, é isso? Ele quer escrever romances que fiquem, etc. Geralmente, esse escritor vai ter uma posição de recusa do clichê, e isso tem um motivo muito claro. Acontece que um escritor ele tem o dever de expressar as coisas como ele vê, as coisas da forma mais autêntica possível. E se ele pudesse, se o escritor pudesse, coisa que ele não pode fazer, ele inventaria uma língua para ele. Uma língua
a partir da qual ele conseguisse expressar exatamente aquilo que ele está vendo, que ele está sentindo, que ele está ouvindo, etc. Ele não pode inventar uma língua sua, mas ele pode inventar uma linguagem. Ele pode colocar as palavras de tal modo que nós podemos ver que é a experiência daquele escritor que está ali, e não uma experiência genérica. Não é que esse escritor ele sinta, ele pense, ele perceba as coisas de modo completamente único e separado de todas as outras pessoas. Isso não seria nem possível, né? Mas ele precisa dessa questão da autenticidade. Ele precisa, ele é aquela pessoa que sentiu daquele jeito naquele momento, né? E de alguma forma essa experiência ela é irrepetível, né? Ela não é uma experiência que genérica, uma experiência que todos podem ter. E dessa forma, o falatório para esse escritor é o pior inimigo. Porque esse escritor não pode deixar que a sua voz autêntica se perca na voz da multidão. Então, se tudo, de alguma forma, pode ser uma forma de dissolução da nossa própria voz, né? Então, assim, você pensa que até um grande escritor, assim, se você começa a imitá-lo servilmente, né, e só fazer isso, você só imita ele servilmente, também você não tá gerando em si voz autêntica nenhuma, né? Mas vamos pensar assim, por exemplo, as redes sociais, os memes, o próprio YouTube, os jornais, né, a televisão, tudo isso é ocasião de dissolução da voz do escritor. E, por exemplo, vamos supor que uma pessoa não tenha treino nenhum com escrita e ela queira falar sobre uma sala, ela queira descrever uma sala. E nessa descrição da sala, ela quer também colocar suas impressões pessoais, ela quer falar os sentimentos que ela tem com relação a essa sala. Então ela vai falar dos móveis, ela vai falar da luz que está sobre os móveis, ela vai falar sobre como isso impacta. E tem gente que fazer isso até em narrador onisciente, né? Que o narrador não tá presente, mas tem como mostrar como isso impacta, como toda cena impacta para o escritor. Mas enfim. Vamos supor que uma pessoa sem treino, ela queira fazer isso. Ela vai descrever a sala da maneira mais genérica possível. E outra coisa, esse sentimento que ela vai querer colocar na descrição, ele vai soar falso, ele vai soar como se fosse uma coisa que não é dela, porque na verdade não é, ela está usando palavras que não são palavras dela, são palavras do falatório, são palavras do mundo, né? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que você não vai ter uma descrição de uma sala, você vai ter simplesmente palavras repetidas, né? Palavras repetidas de inúmeros textos e agora, né, com o surgimento da inteligência artificial, né, o aspecto robótico da própria inteligência artificial. E com relação à inteligência artificial, tem uma coisa que é ainda mais preocupante. Eu vejo que as pessoas elas estão preocupadas em ver quais textos são feitos, né, por inteligência artificial, ou se os seus alunos estão utilizando inteligência artificial para fazerem os trabalhos da escola, etc. Mas existe coisa mais preocupante que isso, que é as pessoas estarem imitando o jeito de escrever da inteligência artificial. Então a pessoa vira um robô por tabela. Ela aprende o jeito, né, o estilo da máquina. Isso e a máquina tem um estilo assim, às vezes até bem claro, né? Assim, certas palavras que o GPT usa, certa maneira de fazer a figura de linguagem da antítese, né? Assim, que é de uma forma muito própria do GPT de fazer isso. E, e as pessoas começam a imitar isso. As pessoas começam a achar que isso é uma escrita elegante e começam a imitar isso. Para o leitor atento, então, assim, um texto cheio de clichês acaba se tornando meio que caricatura. Eu digo leitor atento porque vamos supor que exista um clube, né, sei lá, no TikTok, nos fóruns, né? Fórum é mais na minha época.
É, eu já sou um pouco velho, tenho mais de 30 anos. E vamos supor que exista, né, assim, um clube de pessoas que gosta de determinado estilo de história, e elas acabam enaltecendo certos tipos de clichês de escrita, porque são clichês próprios daquele gênero, né? Então, assim, um escritor começa a se envolver com esse tipo de clube acontece dele meio que se perder, porque ele vai começar a utilizar esses clichês na sua história para agradar esse tipo de público específico. Quando, na verdade, o escritor deveria era tentar ser autêntico, o máximo que ele puder ser. É ele tentar usar as palavras que são dele. E mesmo quando ele usa algum clichê, usa conscientemente algum clichê, ele tem que, vou utilizar um outro clichê, né, um clichê da psicoterapia, ele tem que ressignificar esse clichê, né? Ele tem que reconstruir o clichê. Ele não pode simplesmente repetir. Uma das coisas que eu digo muito para quem é poeta e é iniciante, e principalmente esses poetas que são muito voltados para a autoexpressão, é uma coisa meio romântica mesmo, e eles falam que não querem estudar essas coisas de poesia, não querem estudar métrica, não querem estudar segurança de linguagem, não querem estudar nada desses negócios, porque afinal de contas a poesia nasce de uma autoexpressão, nasce dos sentimentos dele. E eu digo, olha, os poemas dos poetas dilettantes, eles são todos iguais. Eles não têm a autoexpressão que você imagina que eles têm. Se você simplesmente se recusar a estudar qualquer coisa a respeito da sua poesia, vai acontecer da sua poesia ser igual às outras dos poetas iniciantes, né? Você usar os mesmos clichês, né? Corre risco da sua poesia ser meio que um post de Instagram, um post de rede social, entende? Porque o, a autenticidade, ela não nasce espontaneamente. A autenticidade é um trabalho. E esse trabalho vem muito de você identificar e limpar e reconstruir o que é muito repetido, o que é muito familiar. A gente também não pode cair no erro oposto, né? A gente não pode, né, criar uma linguagem tão nossa que o negócio vira um negócio esotérico. Parece que o leitor vai precisar fazer uma iniciação na sua linguagem para que ele consiga ler o que tá escrito. Não, também não é assim. Mas vamos falar a verdade. Nos dias de hoje, qual que é o erro? Qual que é o perigo maior? Né? O perigo de você, né, criar uma linguagem sua, muito hermética, ou o perigo de sua voz se dissolver no falatório? Né? Você veja a questão do marketing, né? Hoje em dia, todo mundo que está aí me assistindo, com certeza já viu anúncios e anúncios aí nas redes sociais e alguém contando uma história, né? Acontece que essas histórias, antigamente, a fórmula para fazer essas histórias eram fórmulas para fazer histórias da literatura de entretenimento, né? Eram os clichês próprios da literatura de entretenimento. A própria jornada do herói, por exemplo. Agora, essas histórias elas estão sendo utilizadas para embelezar a sua própria história e você conseguir vender alguma coisa para a audiência, né? Então, não que isso seja errado, tá, gente? Eu não estou falando que isso é errado ou certo, não estou falando absolutamente nada disso. O que eu estou querendo mostrar é justamente o efeito do clichê. Todas essas histórias que você vê no Instagram, que você vê no YouTube, todas essas histórias elas entram na sua memória, elas ficam na sua memória. A forma delas, por mais que você não reflita na forma dessas histórias, elas ficam, elas permanecem em sua memória. E aí, se você, sei lá, se arriscar a escrever vamos dizer, sua própria história, né? Você vai, para você mesmo, numa escrita particular, você escreve a sua própria história. Qual é a forma que aparece? Qual é a estrutura de narração que aparece? E vamos ver que você tem alguma pretensão com a literatura, mesmo que seja com a literatura de entretenimento.
Você vai lá e vai escrever assim, que tipo de fórmula vai aparecer para você escrever aquela história, né? Você vai acabar repetindo as formas que estão aí, que estão simplesmente circulando pela, pelas redes sociais, pela sociedade, enfim. E acontece que para vender também é nada melhor que um belo clichê. Olha, né, o café com Deus Pai, né? O que a coisa virou, né? Que eu comecei o vídeo falando dele. O efeito mais perigoso do clichê, vamos dizer do clichê usado sem que a gente pense sobre ele, né? Porque mesmo na arte a gente pode utilizar um clichê bem pensado, um clichê recolocado, né? Mas vamos dizer o efeito mais perigoso do clichê utilizado sem que a gente pense muito sobre ele. Bom, vai ser o de deixar a sua linguagem igual à linguagem de todo mundo. E uma linguagem igual à de todo mundo não expressa aquilo que você quer dizer, expressa simplesmente a atmosfera do que as pessoas estão dizendo. Então não se trata de, a partir de agora, você evitar todos os memes, todos os jargões, né? Porque os jargões de profissões específicas são clichês também, né? Não se trata disso, não se trata de você utilizar, parar de utilizar palavras que são para se comunicar com determinados grupos de pessoas, etc. Isso também não é exatamente disso que se trata, mas se trata de você ter um cuidado de analisar a maneira com que você fala e a maneira com que a qual você escreve, para que tenha algo de você ali, tenha algo de autêntico seu ali, tenha algo uma coisa que ninguém mais vai conseguir imitar direito, né? Assim, as pessoas podem até tentar imitar, mas é seu, né? Aquilo veio de você. E isso é importante mesmo se você não quiser ser um escritor, porque você vai acabar escrevendo coisas na vida, vai acabar querendo se comunicar com as pessoas e tal. E esse tipo de pensamento, esse tipo de cuidado com a linguagem é importante, ok? E se você, um clichê, né? Um clichê do fechamento do vídeo do YouTube. E se você me acompanhou até aqui, muito obrigado. Eu fico muito honrado com a sua companhia. E eu não falo isso pelo clichê de jeito nenhum, eu fico mesmo, eu fico feliz, né? Você ter chegado até aqui. Me diga que você chegou até o fim do vídeo, né? Comente no final do vídeo um emoji de café para que eu saiba que você chegou até o final do vídeo, não é isso? E se inscreva neste canal se você ainda não é inscrito, ative as notificações para, né, para você receber notificações de quando os novos vídeos aparecem. E curta este vídeo, que é muito importante para que o algoritmo saiba, não é isso? Que você gostou desse vídeo e pode ser recomendado, ele pode ser recomendado para mais pessoas. Então é isso, gente. Muito obrigado e até mais.